Bolt emitiu um tipo de gemido que deixou Oliveira perplexo. Aquele som desconhecido ecoou no ambiente, quebrando o silêncio anterior. Os cães treinados em rastreamento tinham sinais sonoros específicos para situações particulares, mas esse novo som pegou todos de surpresa, inclusive Oliveira, que conhecia cada nuance das reações de Bolt. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Este cão farejador estava apenas fazendo o seu trabalho, mas acabou impressionando a todos. Ele fazia parte de uma equipe dedicada de cães treinados especialmente para a segurança de um dos aeroportos mais movimentados e importantes do Brasil. Sua função era essencial, mas raramente recebia o reconhecimento que merecia. O aeroporto era um microcosmo em constante movimento, com viajantes apressados, funcionários atarefados e uma infinidade de sons e atividades. No meio desse cenário agitado, os cães de serviço trabalhavam incansavelmente, dedicados à tarefa de detectar substâncias perigosas e materiais proibidos. Quando visitamos aeroportos, é comum focarmos apenas nos guardas e trabalhadores visíveis que mantêm o fluxo e a segurança do local, bem como nos pilotos e comissários de bordo que tornam nossas viagens possíveis. No entanto, a função desempenhada pelos cães de serviço passa frequentemente despercebida. Esses leais companheiros, com suas habilidades olfativas extraordinárias e treinamento especializado, desempenham um papel crucial na prevenção de incidentes e na manutenção da tranquilidade dos passageiros e trabalhadores em meio a essa agitação. Bolt, o protagonista desta história, era um cão exemplar que tinha desempenhado um papel inestimável na aplicação da lei do aeroporto ao longo de vários anos. Seu comprometimento incansável e sua dedicação eram testemunho do treinamento especializado que ele havia recebido e de sua natureza determinada. Bolt, sem dúvida, havia se tornado um membro indispensável da equipe de segurança do aeroporto. Nos bastidores do sucesso de Bolt estava Oliveira, o policial responsável por seu treinamento e direção. Oliveira e Bolt compartilharam uma relação que ultrapassava em muitos limites das responsabilidades profissionais. Sua amizade profunda e significativa era evidente para todos que os conheciam. No entanto, apesar da reputação inabalável de Bolt como um cão de serviço altamente treinado e experiente, um evento recente deixou todos chocados e intrigados. Era um dia ensolarado e tranquilo no aeroporto, com viajantes indo e vindo. Bolt, com seu treinamento afiado, estava ocupado farejando uma bolsa que havia chamado sua atenção. Uma família que se dirigia aos Estados Unidos observava Bolt com ternura, ansiosa para acariciá-lo, mas consciente de que não devia interromper seu importante trabalho de segurança. Foi então que algo extraordinário aconteceu, algo que desafiou todas as expectativas e deixou todos em estado de choque. De repente, Bolt virou a cabeça na direção de um grupo de caixas que já haviam sido verificadas e liberadas anteriormente. Oliveira, o policial responsável por Bolt, ficou surpreso, pois essas caixas deveriam estar limpas e seguras. Apesar de suas próprias dúvidas, ele decidiu seguir Bolt e permitir que o cão revisasse as caixas. A expressão de Oliveira não era de desconfiança em relação a Bolt, mas sim de incredulidade diante da possibilidade de que algo tivesse passado despercebido. Embora ele confiasse na habilidade de Bolt, não conseguia evitar questionar se havia cometido algum erro na inspeção inicial. A cena capturou a atenção daqueles presentes no aeroporto. A família que havia observado Bolt com carinho estava intrigada, assim como outros passageiros e trabalhadores que, curiosos, se aproximaram para testemunhar o desenrolar dos eventos. Uma sensação de expectativa preenchia o ambiente, como se algo surpreendente estivesse prestes a acontecer diante de seus olhos atentos. Bolt começou a trabalhar com intensa concentração, como se estivesse imerso em uma tarefa de grande importância. Seus sentidos aguçados estavam totalmente voltados para uma das caixas em particular. Em meio a um silêncio tenso, o cão farejador deu início a uma minuciosa inspeção. Cada movimento era meticulosamente calculado, e sua expressão determinada indicava a seriedade da situação. Finalmente, Bolt emitiu um tipo de gemido que deixou Oliveira perplexo. Aquele som desconhecido ecoou no ambiente, quebrando o silêncio anterior. Os cães treinados em rastreamento tinham sinais sonoros específicos para situações particulares, mas esse novo som pegou todos de surpresa, inclusive Oliveira, que conhecia cada nuance das reações de Bolt. Embora Oliveira acreditasse firmemente que já havia verificado a caixa em questão e que revisá-la novamente era desnecessário, ele sabia que Bolt tinha um histórico impecável. O cão jamais havia falhado em sua tarefa de detectar substâncias proibidas ou perigosas.
Portanto, Oliveira decidiu que revisar a caixa novamente era a opção mais sensata, mesmo que isso significasse duplicar o trabalho e causar algum atraso. Diante da resposta inesperada de Bolt, Oliveira agiu com rapidez e discernimento, compreendendo a gravidade da situação. Ele não hesitou em convocar a equipe de segurança que já se reunia ao redor, curiosa e ansiosa por descobrir o que estava acontecendo. A experiência anterior com Bolt, que havia se mostrado um cão excepcionalmente talentoso, havia ensinado a todos que sua intuição era digna de atenção. Logo, os procedimentos obrigatórios para inspecionar minuciosamente a caixa em questão foram acionados. Uma atmosfera de urgência e determinação pairava sobre a equipe, que sabia que cada momento contava. O chamado para mais cães farejadores se espalhou como um eco pelo aeroporto, e em pouco tempo vários desses habilidosos caninos se apresentaram, cada um deles exibindo um nível de energia e atenção comparável ao de Bolt. Os cães, normalmente disciplinados e silenciosos, também reagiram de forma incomum. Latidos nervosos e sons estranhos preencheram o ar. Os trabalhadores sentiram no ambiente uma sensação de preocupação crescente, pois o comportamento dos cães indicava claramente que algo fora do comum estava acontecendo, algo que estava além de sua compreensão imediata. O coro de latidos e os novos ruídos dos cães provocaram uma resposta imediata entre os policiais. Eles haviam sido treinados para reconhecer esses sinais como indicativos de possíveis descobertas significativas. Geralmente, os latidos eram uma clara indicação da detecção de narcóticos, mas havia ocasiões em que esses sons poderiam estar relacionados à presença de materiais perigosos. Diante dessa possibilidade, os protocolos de segurança exigiam uma resposta rápida e coordenada. Em questão de segundos, a tranquilidade que antes reinava no aeroporto se transformou em uma cena de ação e preparação. Os policiais seguiram meticulosamente cada passo do protocolo de segurança. Uma equipe especializada foi convocada para lidar com a possibilidade de explosivos, destacando ainda mais a seriedade do assunto. A chegada da equipe de especialistas em explosivos marcou uma fase crítica da situação. Com urgência, o protocolo de evacuação foi acionado para garantir a segurança de todos no aeroporto. O pessoal se mobilizou rapidamente para assegurar que ninguém ficasse em perigo, enquanto os especialistas enfrentavam o desafio que se apresentava, um que desafiava até mesmo a experiência e o treinamento meticuloso que todos haviam recebido. O edifício esvaziava-se de forma metódica e precisa. Cada etapa desse processo delicado era executada com a máxima precaução para garantir a segurança de todos os presentes. A prioridade suprema era preservar a integridade e o bem-estar de cada indivíduo, assegurando que estivessem fora da zona de risco. Enquanto aguardava ansiosamente, Oliveira buscava conforto na companhia de seu fiel amigo canino, expressando carinho e tranquilidade por meio de afagos e gestos. Naquele momento tenso, Oliveira tentava comunicar a Bolt que tudo ficaria bem, embora a tensão fosse palpável no ambiente. A confiança de Oliveira em Bolt permanecia inabalável, um vínculo inquebrantável entre homem e cão. Enquanto acompanhava atentamente os especialistas em ação, Oliveira não podia evitar que sua mente retrocedesse no tempo, revisitando o dia em que Bolt entrou em sua vida. O cão havia sido um verdadeiro sopro de esperança durante tempos obscuros, ajudando-o a superar momentos incrivelmente desafiadores e sombrios. Antes de trilhar o caminho como cão farejador no aeroporto, Bolt tinha uma vida anterior. Ele foi entregue à corporação por uma família que nutria a esperança de que ele pudesse se tornar um ativo valioso na luta contra o crime. Entretanto, desde os primeiros momentos, os oficiais notaram comportamentos atípicos em Bolt, suscitando dúvidas acerca de sua aptidão para o trabalho. Apesar de sua história como membro de uma família, Bolt exibia uma tendência preocupante à timidez, e ocasionalmente, à agressão em relação aos outros. Essas características eram notavelmente incomuns em cães policiais, que normalmente eram escolhidos por sua valentia e habilidade em lidar com situações de grande pressão. Oliveira, cujo passado como policial o levou a uma função no aeroporto, sempre se destacou por sua perspicácia e atenção aos detalhes. Quando Bolt chegou a ele, Oliveira não pôde deixar de perceber a singularidade do cão. Naquela época, Oliveira enfrentava a dolorosa perda de seu pai, o que o deixava emocionalmente vulnerável. Surpreendentemente, apesar da tendência de Bolt de demonstrar agressividade em relação a outros oficiais, ele parecia estabelecer um vínculo especial com Oliveira desde o princípio. A relação entre eles não era apenas única, mas também surpreendente, considerando o contexto de dor e luto que Oliveira vivenciava. Bolt revelou-se uma fonte de conforto e distração para ele, oferecendo uma empatia que se transformou em bálsamo para o coração atribulado do policial.
Enquanto os treinadores se viam perplexos com a agressividade ocasional de Bolt em relação aos demais oficiais, sua relação com Oliveira lançava luz sobre uma faceta desconhecida de sua personalidade. Em um dia como outro qualquer, enquanto Oliveira treinava Bolt, ele percebeu que o fiel cão emitia gemidos de dor sempre que movia a perna esquerda. A preocupação se apossou de Oliveira, instigando-o a examinar imediatamente seu leal companheiro de 4 patas. Esse episódio marcou o início de uma jornada que transformaria profundamente a vida de ambos. Então, quando Oliveira descobriu uma fratura na perna de Bolt, ele tomou medidas imediatas. Preocupado com o comportamento peculiar de Bolt e a fratura que tinha encontrado, Oliveira sentiu a necessidade de iniciar uma investigação minuciosa para desvendar os mistérios que cercavam a situação. O policial compartilhou suas profundas preocupações com seus colegas e propôs a ideia de que investigassem de forma mais profunda o passado de Bolt, juntamente com sua história junto à família que o havia doado. O objetivo principal dessa empreitada era lançar luz sobre as raízes dos problemas comportamentais de Bolt, bem como compreender a razão pela qual ele havia desenvolvido tal afinidade por Oliveira, especialmente em meio aos desafios pessoais enfrentados por ambos. Guiados por uma determinação inabalável e uma autêntica preocupação pelo bem-estar de Bolt, eles se dirigiram à residência da família que o havia doado. No entanto, o que testemunharam lá os deixou em estado de choque, profundamente tocados pela cena angustiante que se desdobrava diante de seus olhos. O proprietário da casa mantinha uma grande quantidade de cães em condições verdadeiramente deploráveis. A situação dos animais era lamentável, e a própria casa parecia ser um local de insalubre para eles. Com o tempo, ficou evidente que o ex-dono não apenas tinha negligenciado gravemente seus animais de estimação, mas também tinha um histórico de abuso contra os animais. Suas ações haviam resultado em problemas legais no passado, e sua atitude em relação aos animais era profundamente perturbadora. A descoberta dessa triste realidade lançou uma luz intensa sobre as origens dos problemas de comportamento de Bolt, bem como sobre sua dificuldade em se adaptar ao ambiente policial. A verdade por trás da história de Bolt era assustadora, e ao mesmo tempo, crucial para compreender as reações que ele manifestava. As cicatrizes profundas do abuso e da crueldade que tinha sofrido, haviam deixado uma marca indelével em sua personalidade e comportamento. A relação especial que Bolt tinha estabelecido com Oliveira ganhou um significado ainda mais profundo quando as circunstâncias de seu passado foram consideradas. A decisão de tomar medidas legais contra o proprietário abusivo demonstrou o comprometimento da equipe com o bem-estar dos animais e com a justiça. A resposta imediata de Oliveira e de seus colegas enfatizou a importância de proteger os seres mais vulneráveis e de garantir que aqueles que praticam a crueldade contra os animais fossem responsabilizados por seus atos. O conhecimento do sombrio passado de Bolt proporcionou uma valiosa chave para compreender seus problemas de comportamento e abriu o caminho para uma solução eficaz. Com essa nova perspectiva, Oliveira e seus colegas foram capazes de tomar medidas mais eficazes para ajudar Bolt. Eles contrataram treinadores especializados que se concentraram em lidar com as sequelas do abuso e da crueldade que Bolt havia sofrido. Ofereceram a Bolt o carinho, a atenção e o apoio que ele tanto necessitava, construindo, assim, uma base sólida de confiança e segurança. A relação entre Bolt e Oliveira fortaleceu-se ainda mais à medida que trabalhavam juntos para superar os desafios. Bolt não apenas encontrou em Oliveira um amigo confiável, mas também um aliado valioso em sua jornada em direção à recuperação. A empatia que Oliveira havia experimentado em seus próprios momentos difíceis capacitou a compreender as lutas internas de Bolt e a oferecer o apoio necessário. Com o passar do tempo e uma série de reflexões profundas sobre seu futuro, Oliveira tomou uma decisão pessoal que alteraria significativamente o rumo de sua carreira. Ele sentiu que havia chegado o momento certo para buscar novos horizontes e desafios. Sua experiência e a estabilidade que tinha conquistado ao longo dos anos o impulsionaram a considerar uma mudança radical em sua trajetória profissional. Essa transição representava uma oportunidade única para Oliveira. Era o momento de encarar uma carreira em um aeroporto, uma escolha que não apenas o instigava, mas também mantinha acesa a chama da esperança de manter sua preciosa conexão com Bolt. Estar ao lado de seu companheiro de 4 patas enquanto desbravava esse novo capítulo profissional era uma perspectiva emocionante que o motivava profundamente. Voltando ao presente, enquanto esperava ansiosamente ao lado de Bolt e relembrava as preciosas memórias que haviam construído juntos ao longo de sua jornada, Oliveira permitiu que sua mente se transportasse de volta aos momentos que compartilharam no passado. Cada lembrança era um tesouro inestimável, uma série de experiências que moldaram profundamente seu relacionamento com Bolt. Oliveira acariciava Bolt com carinho, seus gestos transmitiam o amor e a gratidão que sentia por seu amigo canino.
O tempo parecia passar com extrema lentidão, a incerteza pairava no ar como uma nuvem densa, e cada minuto que se estendia parecia uma eternidade, enquanto a equipe especializada em explosivos trabalhava. As expressões concentradas e as mãos habilidosas trabalhavam em conjunto enquanto começavam a abrir a caixa com extrema cautela. Cada detalhe era tratado com precaução, pois todos estavam cientes de que qualquer erro poderia ter graves consequências. O momento da revelação finalmente chegou quando o conteúdo da caixa foi mostrado diante dos olhos de todos os presentes. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, um silêncio que transmitia mais do que qualquer palavra, revelando o alívio, a tensão e a expectativa que haviam permeado esse momento crítico. Dentro da caixa, uma surpresa que ninguém havia previsto. 3 pequenas onças pintadas. O ambiente ficou preenchido com uma mistura de choque e incredulidade, e todos os presentes trocavam olhares de perplexidade, esforçando-se para assimilar a extraordinária visão que se desenrolava diante de seus olhos. A mera ideia de animais tão exóticos quanto filhotes de onça terem sido secretamente introduzidos em uma caixa, passando completamente despercebidos pelos rigorosos procedimentos de inspeção, era genuinamente desconcertante. As expressões de surpresa e confusão se espalharam pelos rostos dos observadores, refletindo o assombro que pairava na atmosfera. Até mesmo as onças bebês, ainda sonolentas e desorientadas, começaram a emitir sons que preenchiam a sala. Os ruídos emitidos por esses pequenos felinos eram uma combinação intrigante de curiosidade e desconforto, uma demonstração viva de que eles haviam enfrentado circunstâncias excepcionalmente desafiadoras. À medida que essas criaturas despertavam gradualmente, seus movimentos se revelavam desengonçados e suas vocalizações eram como sussurros frágeis. Esses detalhes eram um triste lembrete da extrema vulnerabilidade dos animais, destacando a magnitude da tragédia que haviam enfrentado. O estado em que as oncinhas se encontravam era verdadeiramente angustiante. Elas estavam visivelmente sujas, com pelos desgrenhados e corpos extremamente magros, trazendo consigo as dolorosas marcas da negligência. Quando a caixa foi aberta completamente, o interior revelou um cenário ainda mais devastador. Excrementos espalhados por todas as direções, parasitas que se agarravam aos corpos exaustos das onças e um odor sufocante que evidenciava claramente as condições insalubres e desumanas às quais tinham sido submetidas. A cena que se desenhou ali dentro era de partir o coração. Era fundamental garantir que essas onças recebessem assistência imediata para aliviar o sofrimento que enfrentaram. A solução veio na forma de uma decisão determinante. Entrar em contato com uma organização especializada no resgate e cuidado de animais silvestres. A experiência, os recursos e a dedicação dessa organização eram cruciais para fornecer o cuidado adequado às onças, que haviam sofrido terrivelmente durante sua jornada. Com a chegada da equipe de resgate ao local, os policiais agiram com rapidez e coordenação exemplares para facilitar o trabalho do grupo de resgate. As portas do aeroporto foram abertas novamente, permitindo que a vida voltasse ao seu ritmo normal enquanto as operações continuavam. Aquele episódio extraordinário estava em contraste com o cenário cotidiano do aeroporto. Enquanto as pessoas retomavam suas atividades, a equipe de resgate e os policiais se dedicavam a uma tarefa delicada, mas crucial: proporcionar assistência imediata e necessária às onças bebês. Oliveira, sentindo um misto de alívio e gratidão pelo desfecho seguro da situação, demonstrou seu reconhecimento acariciando Bolt, seu fiel companheiro canino, que havia desempenhado um papel vital. Em seguida, ele se encaminhou na direção das onças. Os membros da equipe de resgate compartilharam com ele os detalhes alarmantes da condição em que esses filhotes se encontravam. Apesar de todas as adversidades e do estado precário em que estavam, os bebês onça mantinham a chama da esperança acesa. Eles acreditavam que, com esforço e dedicação, suas vidas poderiam ser salvas e um futuro aguardava por elas. A colaboração exemplar entre o aeroporto e a organização de resgate ilustrava um compromisso genuíno com o bem-estar dos animais, que, mesmo em suas circunstâncias mais sombrias, ainda encontravam a força para lutar por suas vidas e um amanhã melhor. A equipe policial se dispôs a realizar uma investigação minuciosa sobre a sombria realidade do tráfico ilegal de animais e a urgente necessidade de reforçar a segurança no transporte de cargas vivas. O escopo da investigação não apenas abraçava o dever de esclarecer a causa desse evento traumático, mas também de implementar medidas preventivas eficazes para assegurar a segurança e o bem-estar de todos os seres vivos envolvidos nesse comércio sombrio. À medida que a investigação se aprofundava e se desdobrava, as peças desse complexo quebra-cabeça começavam a se encaixar e revelavam um panorama aterrorizante. O indivíduo responsável por essa trama ilegal era ninguém menos que o proprietário de um famoso zoológico.
A realidade de suas ações, no entanto, era ainda mais obscura e sinistra do que se podia imaginar inicialmente. Ele havia tecido conexões clandestinas com indivíduos em outro país, alimentando assim uma rede de comércio ilegal de onças. O alcance e a gravidade desse ato ilícito não se limitavam apenas a violar os direitos e o bem-estar dos animais envolvidos. Suas ações também entravam em franca contravenção às leis internacionais de conservação e proteção de espécies ameaçadas de extinção. Contudo, a trama criminosa não terminava aqui, pois a investigação prosseguia, revelando camadas mais profundas de corrupção e ilegalidades. O indivíduo em questão, visando concretizar seus objetivos sinistros, havia recorrido à corrupção como uma ferramenta para alcançar seus intentos nefastos. Ele havia subornado um funcionário do aeroporto para permitir a passagem da caixa que continha as onças, explicando assim por que esses animais não haviam sido detectados durante os procedimentos de inspeção. Essa revelação desmascarava uma colaboração clandestina e corrupta que não só tinha colocado em risco a segurança e o bem-estar dos pequenos animais, mas também permitido que fossem transportados sob condições deploráveis e cruéis. A revelação desse cenário impactante abalou profundamente as estruturas da moral e da justiça. O proprietário do zoológico, agora exposto em toda a sua vilania, foi detido e conduzido à justiça para responder por seus crimes odiosos. A magnitude e a seriedade de suas ações tinham finalmente encontrado um fim, e ele enfrentava, sem escapatória, as consequências legais de suas decisões reprováveis. A coragem e o destemor de Bolt, o herói de 4 patas, emergiram do cenário com um brilho inquestionável. Como justa recompensa por seu papel vital na detecção das onças e na resolução deste caso complexo, Bolt foi agraciado com honras e reconhecimento merecido. Suas habilidades excepcionais e sua dedicação incansável não apenas haviam possibilitado a revelação do comércio ilegal de animais, mas também o resgate das oncinhas de um destino potencialmente ainda mais cruel e desumano. Finalmente, Oliveira, repleto de satisfação e gratidão por ter desempenhado um papel fundamental na ajuda prestada aos tigres, manifestou o desejo de levar seu compromisso a um patamar superior. Então, dirigiu-se ao seu superior hierárquico com um pedido especial. Ele solicitou permissão para visitar as onças em seu novo lar, acompanhado por Bolt. Sua intenção sincera era observar pessoalmente o progresso dos ilhotes e assegurar-se de que estavam recebendo o cuidado e a atenção essenciais para sua completa recuperação. Essa última etapa de sua jornada era um testemunho de sua compaixão e seu compromisso com o bem-estar desses nobres felinos. O seu chefe não hesitou em conceder a autorização necessária para que ele pudesse realizar a visita às onças. Essa permissão era a chave que abriria as portas do refúgio onde os majestosos felinos eram cuidados com carinho e dedicação pela equipe de resgate. Após estabelecer contato com a mencionada organização de resgate, Oliveira e Bolt finalmente tiveram a oportunidade muito aguardada de visitar as oncinhas. Enquanto se aproximavam do local, a emoção era palpável no ar, envolvendo-os em muita expectativa, olhares ansiosos e corações acelerados. Ao observar as onças de perto, Oliveira foi impactado profundamente pela transformação notável que essas lindas criaturas haviam experimentado em apenas alguns breves meses, graças ao cuidado amoroso e à dedicação incansável da equipe de resgate. Os filhotes, que eram frágeis e vulneráveis, haviam crescido consideravelmente, revelando uma vitalidade surpreendente. Seus corpos, outrora magros e abatidos, agora ostentavam saúde e robustez. Era como testemunhar um milagre, uma metamorfose de fragilidade para força, e Oliveira não conseguia conter a emoção que transbordava de seu olhar. Oliveira, ao lado de Bolt, compartilhou palavras sinceras de admiração e gratidão à equipe de resgate. Suas palavras ecoaram como um tributo ao esforço incansável e à abnegação que a equipe havia investido no resgate e na recuperação das onças. Os resgatistas, por sua vez, responderam com gratidão às palavras de Oliveira. Sentiam-se tocados pelo reconhecimento e sabiam que, juntos, haviam alcançado um triunfo notável. A expressão de respeito e o elo de gratidão compartilhado entre todas as partes envolvidas naquele encontro eram como laços invisíveis que os uniam, fortalecendo a conexão que havia se formado entre eles. A história de Bolt e sua ação corajosa no resgate desses pequenos felinos havia se espalhado como fogo em palha seca pela comunidade local. Bolt havia se transformado em um verdadeiro herói aos olhos de todos, um ícone de coragem e determinação que inspirava a todos. Essa história cativante não apenas emocionava, mas também servia como um lembrete vigoroso de que não devemos subestimar as habilidades e instintos aguçados de nossos amigos animais. Com frequência, em nossa rotina diária, podemos deixar passar despercebida ou não reconhecer devidamente a inteligência e a percepção incrível que nossos companheiros animais possuem.
O que achou desta história? Você já presenciou algum comportamento incrível de algum animal? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.